Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus para você. Queria te convidar nessa manhã, estamos aqui em uma EBD online, direto. Nós vamos participasse, que você convidasse a sua família, que você comentasse. Estamos hoje aqui falando de um tema muito importante: eleição e predestinação. Eu queria agradecer aqui os nossos convidados, professor Caio Lúcio, professor Bruno e professor Rogério, o nosso irmão Milton, que tem nos ajudado muito aí no louvor, e o pastor Ednei hoje que está transmitindo essa EBD. Amém, queridos? Graças a Deus, nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Vamos estar fazendo uma oração a Deus nesse momento, né? Porque o próprio Jesus foi quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então estaremos nesse momento orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua maravilhosa presença, para aprendermos mais uma porção da tua palavra. Abençoa rica e poderosamente esses momentos que aqui passaremos. Cada professor, Senhor Jesus, dê sabedoria a cada um para expor a tua palavra com graça, com unção, e abençoa cada irmão, Senhor, que está conectado conosco, ouvindo neste momento a transmissão online. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por tudo e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa harpa. Vamos estar assim adorando ao Senhor Jesus com o hino de número 432, belíssimo hino da nossa harpa. Graças a Deus. Hino de número 432. Graças a Deus.
amados, estamos nesse trimestre estudando a lição baseada na carta de Efésios sobre a igreja eleita. E no dia de hoje, neste domingo, nós vamos estar estudando sobre o tema de eleição e predestinação. O texto áureo da nossa lição encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, no versos 4, versículo 5, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Importante a nossa verdade prática para aquilo que nós, da nossa denominação Assembleia de Deus, a denominação pentecostal, cremos. E a lição ela tem por objetivo, um objetivo amplo e geral, informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais as pessoas que creriam e que em Cristo Jesus seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. E temos como os objetivos específicos, dentro dos tópicos da nossa lição, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como isto ocorreu, como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, e constatar que a predestinação bíblica retrata bênçãos concedidas aos eleitos em Cristo Jesus. Irmãos, já dando início aqui à nossa reflexão sobre a lição de hoje, é necessário que a gente entenda que o propósito dessa nossa lição, dentro dos objetivos que aqui já listamos para cada um de nós, é de tratarmos e vermos aquilo que Paulo fala aos Efésios sobre aqueles que, eleitos em Cristo, foram predestinados à salvação em Cristo Jesus e também a estar nas mansões celestiais juntos ao nosso Pai. Portanto, amados, fomos eleitos desde a fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir, Deus, a sua presciência, ou seja, Ele sabe e conhece todas as coisas, Ele já tinha nos eleito para que fôssemos salvos em Cristo e nessa salvação fôssemos predestinados a alcançar as bênçãos a cada um de nós destinadas no propósito de Deus que tem para cada uma das nossas vidas, ou seja, a busca da santificação, a busca da intimidade, a busca de uma aproximação a cada dia maior com o nosso Deus. Fomos eleitos desde a fundação do mundo, mas Deus elegeu a todos. Ele não escolheu um grupo separado, não escolheu um grupo específico para que esse grupo eleito fosse salvo. Ele destinou a salvação a todos aqueles que, crendo em Cristo Jesus, pudessem ser predestinados à salvação nele, em Cristo. Portanto, eu gostaria agora de dar início então ao primeiro tópico da nossa lição, que fala de eleitos para uma vida santa e uma vida irrepreensível. E o primeiro subtópico desse tema, ele fala da eleição divina. Para isso eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo número 4, que acabamos de ler, mas é bom repetir novamente, que nos diz assim: como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos em Cristo para que fôssemos santos e principalmente irrepreensíveis diante dele, mas não podemos deixar nunca de lembrar aqui, em amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, irmãos, a eleição, ela traz essa ideia de escolha. A eleição, ela traz essa ideia onde Deus escolheu um povo, um mundo para a salvação. E eu gostaria de tratar aqui, como a lição trata, de 3 aspectos para entendermos essa escolha de Deus na eleição dos salvos em Cristo Jesus. A primeira, em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário. Em que tempo deu essa escolha? Essa escolha se deu antes da fundação do mundo. Antes que qualquer ser humano viesse a existir nesta terra, como o homem foi criado e a mulher também criada por Deus, é necessário que a gente entenda que antes de tudo isso, na presciência, que é um dos atributos do Senhor, Deus já sabia aquilo que iria acontecer em toda a existência do ser humano. E ele então, na sua presciência, antes da fundação do mundo, já tinha feito nesse plano dele a escolha de cada um de nós, em Cristo Jesus, para que em Cristo todos nós fôssemos salvos e tivéssemos essa oportunidade para aqueles que assim desejam. E qual a finalidade dessa escolha? Como está escrito aqui, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, para que fôssemos chamados para a santificação em Cristo Jesus. E é importante a gente trabalhar um pouco essa questão da presciência de Deus. Para isso eu pedia que você desse uma caminhadinha comigo, né? Eu falo assim de vez em quando brincando, mas você fosse comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, capítulo 1, lá no versículo 2 de 1 Pedro, que nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, Deus, na sua presciência, sabe cada um de nós aquilo que vai acontecer conosco, a salvação em Cristo ou a perdição. Mas é necessário que eu e você entendamos que, apesar de Deus ser presciente, saber o que vai acontecer conosco, Ele colocou acima da sua presciência a sua vontade, a minha e a tua vontade, que é o nosso livre-arbítrio. Ou seja, apesar de Ele saber, Ele respeita a minha e a tua vontade. A minha e a tua decisão é que vai decidir aonde cada eleito de Cristo vai estar predestinado no futuro da sua salvação. Então essa escolha tua é que vai te conduzir aonde você vai estar. Aí um outro ponto que eu queria compartilhar contigo, o segundo subtópico desse tema, fala sobre as condições dessa eleição. E a condição dessa eleição não podemos deixar de passar pelo texto áureo da Bíblia que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Vou repetir: Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante a gente entender que a salvação é extensiva a todos, para aqueles que, em todos que creem em Cristo Jesus, alcançam ela já naquilo que Deus, na sua presciência, colocou para nós sermos salvos: a crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não podemos deixar de ler também, queria compartilhar com os amados,
1 Timóteo, né? No capítulo 2, versículo 4, que nos diz exatamente assim: que quer que todos os homens se salvem. Não é um grupo de pessoas, mas que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é importante a gente ter essa consciência, que a eleição se dá quando o ser humano, qualquer pessoa, se volta para Cristo através da sua fé. O único canal que nos impulsiona e nos liga a Deus é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Agrada-lhe o Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. E o maior desejo de qualquer ser humano é ser salvo em Cristo Jesus, que somente Ele pode trazer a salvação a qualquer ser humano que se dispõe a crer em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então é importante que a gente tenha essa noção. Todos nós fomos destinados, mas os que creem, com certeza, é aqueles que vão alcançar. A eleição se dá então em relação a isso. Agora eu queria que você também, para a gente poder exatamente dar uma embasada naquilo que falamos aqui, Efésios, né? Voltamos ao livro de Efésios, no seu capítulo 2, no versículo número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé sois salvos, mas não é pelas nossas obras, é pela graça, é um dom imerecido, é o fazer pelo outro aquilo que ele não merece que seja feito por ele. Ou seja, Cristo Jesus, por intermédio da sua graça, da graça de Deus, se fez justiça para mim e para você, para que nós pudéssemos estar hoje nesse propósito de eleitos em Cristo, podemos estarmos aí alcançando as bênçãos proporcionadas através dessa eleição na nossa predestinação. O terceiro subtópico desse primeiro tópico vai falar de uma vida santa e irrepreensível. Para isso que fomos salvos, para que pudesse levar uma vida santa e uma vida irrepreensível. E eu queria compartilhar contigo lá na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. O que é importante nós termos a consciência é que nós fomos eleitos em Cristo Jesus, predestinados a uma salvação, mas com qual objetivo? De estarmos na busca da santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Agora é necessário que nós entendamos também que nós não somos perfeitos, e nessa nossa imperfeição é necessário que nós estejamos identificando em nossas vidas as imperfeições e buscando em Cristo forças para podermos estar reparando as nossas veredas, e no reparo das nossas veredas estarmos consertando o que é necessário para que a nossa vida vá melhorando e não às vezes piorando. O que acontece com muitos de nós hoje na nossa caminhada cristã, já eleitos em Cristo, predestinados a uma salvação, é que nós muitas vezes retrocedemos, e muitas vezes, ao invés de caminharmos no aperfeiçoamento das nossas vidas, retrocedemos e vamos caminhando para algo que já passamos e vamos novamente buscar caminhos que já foram consertados pelo Senhor. E como é que eu quero compartilhar contigo nesta manhã algo importante? Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Deus requer que cada um de nós sejamos extremamente sinceros com Ele. Davi era um homem de acordo com Deus, segundo o seu coração.
Mas nós sabemos que Davi errou, Davi pecou, Davi cometeu erros, mas quando você olha o livro de Salmos, e ali você vê Davi abrindo a sua alma para o Senhor, você vai entender que Davi era extremamente sincero com Deus. E na sua sinceridade com Deus, Deus ia reparando as veredas de Davi e fazia com que ele a cada dia fosse se tornando um homem mais e mais perfeito aos olhos do Senhor. Perfeito nós nunca seremos, mas é necessário que sejamos extremamente sinceros e nunca nos acomodemos com aqueles erros, com aquelas circunstâncias e situações que as nossas vidas estão e porventuras venham estar nos afastando do Senhor. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. E ainda no quarto subtópico desse primeiro tópico da nossa lição, vai falar da nova vida dos eleitos. Ou seja, a partir do momento que eu estou eleito, porque já tenho a consciência que Cristo Jesus é o Salvador e Senhor da minha vida, é necessário que agora eu tenha uma vida diferente. Eu não posso ser eleito em Cristo, mas continuar com as mesmas práticas em que eu estava. Porque se isso aconteceu, eu na verdade não tive um encontro com Cristo, eu não aceitei dele o senhorio dele para a minha vida, mas na verdade eu apenas queria ele como Salvador, mas não como Senhor. Quando eu falo Senhor, eu falo de domínio, aquele que tem o domínio sobre as nossas vidas. E sabemos que a nossa natureza humana, ela tende ao erro, ela tende ao pecado. E quando nós colocamos essa natureza em Cristo, subjugada a Ele, com certeza o Espírito que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, porque outrora nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje somos vivificados em Cristo Jesus. E essa vivificação em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que é presente em cada uma de nossas vidas, porque hoje somos um templo do Espírito Santo, esse combate existe em cada um de nós, mas é necessário que a gente não se acomode. Olha o que diz lá a Bíblia no livro de Efésios, a carta aos Efésios, que nós estamos lendo, ainda no seu capítulo 4, nos versículos 22 e 25, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amados, é necessário que a gente entenda que hoje, após termos um encontro com Cristo, sermos eleitos por Ele e predestinados a uma salvação, é necessário que a gente entenda que a nossa vida não pode ser mais a mesma, com as mesmas práticas. A nossa motivação não pode ser a mesma, porque o novo nascimento é exatamente isso, é um novo pensar que nos faz um novo sentido e que faz ações diferentes em nossas vidas. Porque se eu acho que estou eleito em Cristo, predestinado a uma salvação, mas as minhas práticas continuam as mesmas, é porque os meus pensamentos continuam os mesmos de outrora. Com isso faz com que as minhas sentidos sejam os mesmos e as minhas ações continuem as mesmas. Não há mudança, não há transformação, mas aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, predestinados a uma salvação, ao encontrar com Ele, proporcionam mudanças em sua vida. Outrora fazíamos coisas que não agradavam a Deus, mas hoje fazemos coisas agradáveis ao Senhor. E aí, por último, eu queria ler aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, um texto muito conhecido, que diz exatamente assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu termino essa minha participação nesse primeiro ponto da lição com uma ilustração clássica que, desde quando me explicaram sobre isso,
desde quando era pequeno, e me explicaram sobre eleição e predestinação, me contaram sobre uma alegoria de um grande barco, né? Esse grande barco é a igreja, o corpo místico de Cristo, predestinado à salvação em Cristo Jesus. Aqueles que se encontram com o capitão desse barco, que é Cristo, e tem a eles como Senhor e Salvador, entram nele, e neles estão predestinados à salvação. Mas se eu, porventura, por livre e espontânea vontade, no livre-arbítrio, sair desse barco, eu não estou mais predestinado a esta salvação em Cristo Jesus. Que nesta manhã nós possamos ter essa consciência, que enquanto vivemos debaixo do sol, venhamos a estar dentro desse barco, a igreja, a eclésia de Cristo, nesta terra, para que alcancemos aquilo que já nos está proposto, a salvação eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Bruno? Amém. Irmãos, nós vamos entrar agora no segundo tópico da nossa revista. Vamos entender um pouco a respeito de como a Bíblia vai trazer esta eleição, já falada aqui pelo nosso irmão Cariús. E eu gosto sempre de trazer, dentro de uma concepção, baseado em alguns conceitos no grego, também no hebraico. Não estaremos aqui explanando o hebraico, mas mais o grego e o latim, para entendermos um pouco melhor a respeito da forma em que o autor está nos trazendo dentro de uma concepção pelo qual ele gostaria de trazer dessa concepção de eleição, uma exegese desta concepção. Nós vamos encontrar, primeiramente, sabendo que o Novo Testamento ele foi escrito de sua maior parte no grego, nós vamos encontrar a palavra eclectos. Essa palavra eclectos está sempre no sentido de um ato, de uma atitude. E eclectos significa escolhido ou eleito. Isso está trazendo uma conotação já dentro de um conceito no passado. E ele vai trazer essa concepção, principalmente o apóstolo Paulo, nós vamos ver isso na carta aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ver também, ao decorrer dessa carta, o apóstolo Paulo trazendo essa concepção em Cristo, para designar. Assim também como nós vamos ver esse conceito também ao decorrer da Bíblia, trazendo Cristo, escolhido de Deus como Messias, em Lucas, no capítulo 23, versículo 55, como a principal pedra de esquina, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 6, aos anjos eleitos, o apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, e também aos homens, aos crentes em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso o apóstolo Paulo explanando na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, a carta a Tito, capítulo 1, versículo 1, e o apóstolo Pedro falando em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículos 9. Essa palavra eclectos, que vem do grego, também tem um significado de escolher para si mesmo. Não implica necessariamente a rejeição daquilo que não foi escolhido, mas na ideia subsidiária de uma generosidade, de um favor ou de amor. Isso nós vamos ver, isso bem especificado na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, capítulo 13, versículo 18, 1 Coríntios 1, do 27 ao 28, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 17, capítulo 15, versículo 7, e também, especificamente, que nós vamos trabalhar hoje em Efésios, capítulo 1, versículo 4. É uma definição teológica a respeito da eleição dentro de um ato soberano da graça. Que é a graça? É um favor não merecido. É um favor que eu não mereço, nenhum de nós merecemos,
mas foi necessário esta graça ser manifestada para que houvesse salvação para todos aqueles que creram na pessoa de Cristo. A escolha de Jesus para a salvação de todos os que de antemão ele já sabia que o aceitaria. Nós não podemos aqui tirar o aspecto redentor da graça, né? É uma eleição em seu aspecto redentor, sim. Mas nós também não podemos tirar o conceito da onisciência de Deus sobre a salvação da humanidade. Deus, em sua onisciência, ele sabia quem iria crer e quem iria preservar-se em Cristo. É necessário essa condição da perseverança. Os que elegeu, Deus os elegeu conforme a sua vontade para propósitos específicos. Existem pessoas que são eleitos por Deus para propósitos específicos, sim. Nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e explanar um pouco mais a respeito disso mais adiante. Mas temos que dizer que Jesus nunca foi pego de surpresa. Deus, ele sabia em sua onisciência todos aqueles que iriam aceitar a sua pregação através de Cristo Jesus. E essa eleição à luz das Escrituras, ela é especificamente cristocêntrica. Não existe salvação se não for por meio de Cristo. Jesus é a única fonte de salvação ao qual a Bíblia tem nos colocado. Fora dele, não há eleição de ninguém para a salvação. Ninguém pode se eleger salvo. Não existe esse aspecto, biblicamente falando. Do início ao fim, a bênção de Deus ela é realizada por meio de Cristo. Fora dele não existe salvação. Fora de Cristo não há nada que possamos fazer. Conforme o apóstolo Paulo vai declarar que Jesus, Cristo, ele nos abençoou em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nos elegeu em Cristo. Efésios 1, 4. Nos predestinou para filhos por meio de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 5, e nos fez agradáveis a si em Cristo, Efésios 1, 6, em que temos a redenção, Efésios 1, 7, e que nele fomos feitos herança, Efésios 1, 11. A palavra em Cristo, aqui ele aparece 36 vezes somente na carta aos Efésios, trazendo um aspecto cristocêntrico da salvação. E deixa bem claro que Cristo é a condição para sermos eleitos, e não somente em Efésios, mas também em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 29, e também Pedro vai retratar isso na sua carta, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todos estão entre os eleitos, fora aqueles que rejeitam a graça, rejeitam a salvação por meio de Cristo. Pois rejeitando a pessoa de Cristo, rejeitamos também essa graça salvadora. É uma escolha. Para estar em Cristo, existem algumas condições que dependem sim de nós, que é primeiramente a fé e segundo o arrependimento. Sem fé não podemos alcançar Cristo, sermos alcançados por Cristo. E sem o arrependimento nós não temos condição de salvação. Isso está lá a respeito da fé em João, no capítulo 1, versículos 11 ao 12, capítulo 3, versículo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, em Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, Efésios 2 e 8, e Colossenses capítulo 2, versículo 12. A carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras apenas, é sempre interessante e primordial nós temos um respaldo bíblico para trazer tudo aquilo que nós estamos falando a respeito dela. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, é uma condição de existência primeiro na pessoa de Cristo, a fé, a aceitação da graça. E também temos a outra condição, que é o arrependimento. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Atos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19 e capítulo 17, versículo 30. Vou ler apenas um versículo, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É um apelo que o evangelista faz a respeito dessa concepção de arrependimento. É necessário o arrependimento e a crença em Cristo, a crença em sua pregação, para que a salvação seja cumprida em nossas vidas. Essa palavra em Cristo, essa palavra de arrependimento e essa palavra de eleição, ela é sempre corporativa. A Bíblia nunca vai trabalhar a respeito da eleição de uma forma individual. Nós vamos tentar trazer essa concepção baseada naquilo que o apóstolo Paulo trouxe em Efésios capítulo 1, versículo 4, desta pluralidade. Ele nos elegeu, no plural. Nunca vamos ver a questão de eleição, o apóstolo Paulo ou qualquer outro escritor trazendo a eleição dentro de um aspecto singular, mas sempre a palavra no plural. Ele nos elegeu, Efésios 1, 4. Ele nos elegeu como um corpo, Efésios 1 e 23, Efésios 2, 15 ao 16, Efésios capítulo 3, versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 25, e o capítulo 5, versículo 23 e 30. Ele também nos elegeu como uma família, Efésios capítulo 2, versículo 19. E também ele vai trabalhar esse conceito na forma de um edifício, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Portanto, aqui o foco não é a individualidade, sim, mas um grupo daqueles que creem em Cristo e permanecem até o fim. O conceito de perseverança, Efésios 1 e 22, Efésios 3, versículo 10, Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25. E temos também que entender essa eleição também como um ato de presciência de Deus. A eleição em Deus não é arbitrária para alguns, elegendo uns para a salvação e elegendo outros para a condenação. Se fosse dentro desse conceito, assim como é pregado por muitos teóricos a respeito da soteriologia, nós então teríamos que descartar o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, a Tito no capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação para todos os homens. Paulo aqui está sendo categórico quando diz que a salvação ela se manifestou a todos. Portanto, essa graça de Deus derramada não é para alguns, para a salvação de uns e a perdição de outros. É para todos. O que ocorre aqui dentro desse processo salvífico é a rejeição dessa graça, a rejeição de Cristo. Nós temos que entender que existe uma parcela no homem dessa responsabilidade. O homem ele não pode se autoproclamar salvo. É necessária a aceitação da graça de Deus através e por meio de Cristo Jesus, essa aceitação do homem, para que ele seja salvo. Porque fora de Jesus, fora da pessoa de Cristo, não há salvação. É necessária a disposição de cada um para esta graça salvadora. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Vou abrir aqui para que nós possamos ter como respaldo o que o apóstolo Paulo vai trabalhar aos Romanos, capítulo 8, versículo 29,
que está dizendo assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, aqui ele está destacando este comprometimento do homem para a pessoa de Cristo. E este conhecer, aqui posto, escrito no grego, a palavra prognosco, que significa o ato de saber de antemão, o que também vai trazer a concepção de Deus a respeito da onisciência. Deus sabia que um dia ele deveria enviar o seu Filho, desde a fundação do mundo. Desde que o primeiro homem fora criado, Deus já sabia que aquele homem iria errar, que iria estar em um estado de queda. Deus sabia que o homem iria precisar do seu Salvador, Jesus Cristo. Deus já sabia de tudo isso. Negar esta concepção é negar a onisciência de Deus. Deus é onisciente desde a fundação do mundo. Não existe para Deus algo que Ele não saiba. Todas as coisas Ele já sabia, Ele sabe e ainda irá saber, independente daquilo que ocorra para nós. Portanto, Deus deixou para o homem o livre-arbítrio para que ele escolha, opte pela palavra de salvação. E dizendo sim para o homem que é necessário o arrependimento para que o homem fosse salvo. É necessário a crença em Cristo Jesus, a aceitação da graça por meio de Cristo, para que o homem fosse salvo. E aqui ele coloca uma construção dentro de uma concepção. A oração de Paulo, dizendo assim que aqueles que amam a Deus, que têm acesso a Deus, em Romanos 8 e 28. E Deus previu tudo o que aconteceria, aqueles que o amariam, aqueles que continuariam até o fim. Isso é fato. A opção, essa escolha é minha e tua. É claro, por meio de Cristo Jesus. Portanto, sem Cristo, nada podemos fazer. O homem em si não é capaz de ver o pecado que está nele. O homem em si não é capaz de entender que ele é pecador e imerecedor dessa graça. Apenas por meio de Cristo e essa graça dada por Deus é que nós podemos compreender isso, abrir a nossa visão. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso na carta aos Coríntios, dizendo que aqueles que não enxergam, não veem, é porque está no seu pecado, está numa condição não redentora. Portanto, dentro dessa condição, o homem não é capaz de se achar no pecado. A Bíblia nos mostra que Deus é bom para com todos. Salmo de número 145, versículo 9. É inteiramente imparcial. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. E ele deseja a salvação de todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Portanto, essa eleição, ela não pode ser individualista. A Bíblia não vai trazer para nós essa conotação. Mas sim, existem chamados específicos. Como nós vamos ver, por exemplo, o chamado de Isaías, no capítulo 45, versículo 1 ao 4. O chamado de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. E no chamado do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 5. Mas são chamados específicos para uma obra específica, não para a salvação. A eleição para a salvação não é individual, ela é grupal. Mas existem sim alguns fatores, algumas questões de serviços específicos que a Bíblia vai destinar isso para homens específicos. E vamos agora, dentro de um conceito de predestinação, explanar um pouco melhor essa questão, esse conceito, com o nosso irmão Rogério. Deus abençoe todos.
todos os que estão aí em casa nos assistindo nessa manhã. Irmãos, nós estaríamos aqui falando a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. A palavra sublimidade, na verdade, ela tem a tradução de perfeição, né? Ou seja, é o quanto é perfeito o propósito de Deus naquilo que entendemos como predestinação. O autor traz assim: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu incalculável amor. Ora, eu vou procurar ser o mais prático possível para que a gente possa se situar dentro do conceito. O tópico 1 diz aqui, a predestinação e salvação, né? O soberano Deus não predestinou de forma incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Quando nós vemos Atos 17 e o verso 30, eu vou ler para os irmãos, diz assim, olha: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, veja bem, a todos, é universal, né? Em todo lugar que se arrependam. Então, nós entendemos até que a questão de predestino, a predestinação, né? Visto como foi explicado aqui pelos nossos professores, dentro do conceito da presciência de Deus, que Deus de maneira antecipada, Ele já viu, e isso é um atributo que lhe é peculiar, cabe a Ele, não aos homens. Deus consegue de maneira antecipada ver o resultado final, né? E eu diria que no resultado final, Deus pode e consegue visualizar aqueles que alcançaram a linha de chegada. Eu gostaria, dentro dessa praticidade, de colocar de que maneira, que analogia a ser feita. Analogia de uma corrida, né? Nós temos a largada, nós temos o trajeto e nós temos a chegada, né? Então, entendemos que a graça, que é favor imerecido, aquilo que não cabe ao homem, isso está na largada, ou seja, está em Cristo. Mas cabe ao homem, com o auxílio do Espírito, do selo do Espírito, como foi dito nas aulas anteriores, essa compreensão, esse entendimento de se permitir caminhar com Cristo, para que lá no final ele alcance o quê? A salvação, que ele tenha o êxito, né? Que ele passe pela chegada. Agora, é interessante porque o conceito de eleição e predestinação, às vezes ele é até um pouco, eu não diria mal compreendido, mas é visto por óticas diferentes. Eu convidaria você a abrir a Bíblia em Efésios. Eu gostaria de fazer a leitura, mesmo que o nosso irmão Carlos também fez, mas considerando um versículo anterior, Efésios 1, não só o 4, mas o 3. Olha, diz assim: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note, irmãos, Paulo está falando da chegada. Paulo não está falando nem da largada e nem do trajeto. Paulo está dizendo que Deus, pela sua presciência, ele já vê a chegada, e é nos lugares celestiais. E aí ele complementa dizendo: como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E agora a parte importante: em amor. Então, o que eu quero concluir com isso? Que Deus, irmãos, antes de todas as coisas, quando nós falamos antes da fundação do mundo, ou seja, nós estamos entrando num particular de Deus, ou seja, Deus sendo, né, soberano, todo-poderoso,
e presciente, ele consegue visualizar o seu projeto, não só de início, mas meio e totalidade. E é justamente nessa visão de Deus é que às vezes nós criamos equívocos, do tipo, mas se Deus já elegeu e de antemão viu o destino de alguém, e daqueles que não conseguiram? Aí começamos a criar situações que nos levam por becos escuros da compreensão. E é onde eu vejo que existe uma simplicidade aí. Porque se você entende que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, o projeto de Deus visualizava para nós o quê? Uma participação da própria natureza divina. E é isso que Paulo fala na carta aos Romanos. Ele vai dizer que nós, nesse processo, nós vamos crescendo. Crescendo a que ponto? A chegarmos próximos à própria natureza do Filho, que também é a natureza do Pai. Agora, note, quando você vai para Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, Deus, ele fala a respeito de caminhos. Ele fala, olha, eu ponho diante de vós 2 caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Irmãos, não existe um terceiro caminho. Ou se alcança a salvação e isso é vida, ou se a perde, isso é morte. Agora, quando Deus, através de Paulo, nos orienta a respeito de uma pré-eleição, de um pré-destino, ou seja, de uma eleição e um pré-destino antecipado, ele não está dizendo eu escolhi A para ser salvo, eu escolhi B para a perdição. Ele está dizendo o seguinte: eu vejo a chegada e eu elegi aqueles que chegaram, eu considerei o fim da corrida. Então, quando vamos para que Paulo escreve Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Ele fala, você falasse a língua dos anjos, né? Se eu tivesse fé suficiente para transpor montes, mas se não houvesse amor, nada valeria. Então, o autor aqui da lição de hoje, ele vai falar a respeito do propósito, da perfeição de Deus, em visualizar a chegada na perspectiva do amor. Por quê? Porque Deus, quando cria o projeto, Ele nos amou de tal maneira que Ele proveu Cristo. Ou seja, está lá em João 3,16, é a nossa cartilha, é o nosso beabá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou uma parcela do mundo, Deus amou o mundo. É óbvio também, irmãos, que não vai ser todo o mundo. Nós não estamos falando de um conceito universalista, mas universal. É um pré-requisito daqueles que se propuserem, depois do processo de regeneração, do novo nascimento, entenderem, compreenderem que existe um Deus, existe um Espírito Santo que habita em nós. E é esse Espírito Santo que está escrito lá em Romanos, olha, aquele que é guiado pelo Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, né? Esse é filho de Deus. E depois ele vai complementar dizendo, olha, esse Espírito testifica dentro de mim, do meu Espírito, que eu sou filho de Deus. É necessário que eu compreenda o propósito. Lá no princípio, antes mesmo da minha existência, para quê? Para que no final da corrida eu fosse transformado à imagem e semelhança dele. Nós falamos muito em salvação, né? Soteriologia, a ciência que estuda a salvação. E eu gostaria, dentro dessa praticidade, de fazer um questionamento. O que é salvação para você? Eu defino salvação de que maneira? Salvação para mim é trazer o divino ao que é humano e o infinito ao que é finito. Ou seja, na linguagem de Paulo, é essa transformação que vai se dar em nós. É um processo gradativo. Pois bem, quando entendemos que a predestinação, ela não existe uma forma dupla, ou seja, Deus não predestinou alguém à salvação e predestinou alguém à perdição ou ao fracasso. Não, Deus viu só a chegada. Pois bem, o tópico 2 fala aqui, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava
estabelecido. Olha, irmãos, penso eu que Deus, nas suas considerações e nos seus atributos, eu poderia resumir eleição e predestinação com poucas palavras. Eu diria: Deus nos disse, eu não sou pego de surpresa, eu não posso ser pego de surpresa. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que ele fala: Deus não joga dados, ou seja, Deus não conta com a sorte. Deus não pode ser pego de maneira desprevenida. Por quê? Porque Ele é conhecedor de todas as coisas. E quando Deus escreve lá no Gênesis, dizendo que nos fez a sua imagem e semelhança, como diz o nosso irmão Bruno, é óbvio que Deus sabia que em Adão, a humanidade sofreria, que Adão pecaria. Agora, é a maneira como analisamos a questão é que nos coloca no contexto da história. O fato não era testar Adão para tirar dúvida de Deus. Deus não estava tirando uma dúvida dele mesmo, condicionando a Adão aquela experiência, mas Deus estava permitindo a Adão passar por aquela experiência, para que Adão entendesse, e a humanidade, através de Adão, compreendesse que Deus está no controle de todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, apesar que o nosso tempo é pouco, eu gostaria de ter mais tempo para estar abordando outras questões, mas que você possa ficar com essa frase, irmãos, com o que está escrito em Deuteronômio 30, verso 19. Deus coloca diante de nós escolhas, e Ele deixa bem claro: vida ou morte, bênção ou maldição. Então, que nós possamos sempre esperar em Deus, que possamos fazer a nossa parte, que compreendamos que a salvação, que é algo que eu não conseguiria fazer, e nem você conseguiria fazer, porque isso foi posto por Deus através de Cristo, mas a salvação, ela é só o start, ou seja, o plano de redenção é só o start em Cristo. Existe a porta, existe um caminho e existe a chegada. E entenda, quando Deus diz que te elegeu e te predestinou, Deus estava vendo o final da corrida. Deus te abençoe e que possa nos abençoar a cada dia. Amém, amados? Eu sei que para esse tema, para esse assunto, o nosso tempo hoje foi muito pouco. Eu queria destacar aqui alguns dentro do estudo de hoje. Nosso professor Carlos nos esclareceu a diferença entre eleição e a predestinação. Nosso professor Bruno, ele explicou como ocorreu a eleição desde antes da fundação do mundo. E nosso professor Rogério concluiu que, constatou que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém, queridos? Agora nós vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão Milton. Em seguida, nós estaremos fazendo uma oração por você e para toda a sua família. Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra. Aprendemos bastante nesta manhã, sobre a palavra do Senhor Jesus. Ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos edifica para nós prosseguirmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Estaria adorando ao Senhor Jesus com o hino. Esse hino diz que você tem valor, você tem muito valor, você foi comprado por um alto preço, preço do sangue real. O Rei dos Reis se encarnou e derramou todo o seu sangue ali na cruz do Calvário para te salvar. O Espírito Santo se move em você, se você deixar Ele agir na sua vida e através da sua vida. Estaria adorando ao Senhor Jesus com este hino, para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo
nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem muito valor. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém, queridos? Chegamos aqui mais no final de uma EBD online, compartilhada, Graças a Deus. direto aqui do nosso templo sede. Nós queremos agradecer você pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário, por você nos ter dado esse presente e estar aqui com a gente até agora. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que nós crescemos sempre na graça e no conhecimento. Amém? Pastor Carlos vai estar orando por esse final, agradecendo a Deus por mais esse momento. Irmãos, olha só quem veio assistir a aula conosco hoje. A professora Mondilma. Amém. Mondilma, dá um alô aí para os irmãos, Mondilma. Paz do Senhor, irmãos. Que coisa gostosa é estar junto de irmãos e ouvindo a palavra de Deus. Oportunidade que Deus nos dá para crescer na fé e no conhecimento. Não podemos largar esse Deus que é o Todo-Poderoso, que nos ama e o único que nos leva para o céu, irmãos. Que lição! Que os irmãos não se orgulhem, vocês que pregaram, mas que lição bem pregada, que ensinamento, irmão, que Deus abençoe-os grandemente. Olha, irmão, com esta lição, nós não ficou dúvida nenhuma do imenso e grande amor de Deus por todo
todos nós. E a clareza que a escolha é nossa. Ele conquistou tudo para nós vencermos. Agora é nós que temos que decidir. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, inteligente, né, irmãos? Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então escolha, irmão, e firme na palavra. Siga até o fim. É aquele que chegar até lá, como disseram quase todos eles. É começar, permanecer e chegar. Não pare, não sente, não tire os pés do caminho. É sempre olhando para Ele. Ele é tudo que nós precisamos para começar, andar e chegar. Em nome de Jesus, recebam essas bênçãos. Ele nos ama. Deus abençoe, uma ótima semana. Na paz do Senhor. Amém. Olha aí, queridos, a irmã Dilma online. Ela já não aguentava, ela já não estava aguentando a vontade de vir na igreja e hoje ela veio e ela pôde assistir aqui a aula com os nossos irmãos. Vamos retomar aqui com o pastor Carius. Amém. Vamos estar então orando pelo encerramento, né, dessa escola bíblica dominical online. Pai querido, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concede, Pai, de termos essa tecnologia ao nosso acesso, aonde em tempos em que atravessamos, ó Pai, podemos ter essa condição da escola bíblica dominical pelos meios digitais. Te louvamos por cada vida, Senhor, que se dedicou a esse acesso, dedicando o seu tempo ao conhecimento e ao crescimento de cada um, Pai. Que as tuas bênçãos possam alcançar a cada uma dentro dos seus lares e dentro das suas casas, meu Pai. Se conosco, ó Deus querido, nos dê, meu Pai amado, um dia abençoado na tua presença, Senhor. E que cada um de nós que estivemos aqui online ou presenciado, podemos estar também no culto à noite, ó Deus querido, entrando, nos dedicando ao Pai amado, para louvor e honra do teu nome. É o que nós te louvamos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um abraço a todos, uma boa tarde, um bom almoço, no nome de Jesus Cristo. Amém.